Olá, colegas, tudo bem? Vamos aprender como fazer um projeto de modo simples? Trarei 5 dicas fáceis para você montar um projeto pedagógico. Antes de tudo, você sabe as partes de um projeto? Primeiro, há a pergunta inicial, vinda de uma dúvida, um acontecimento ou um passeio, que irá gerar todo o projeto. Então, a partir dessa pergunta inicial, nós escolhemos o tema. Fazemos um levantamento dos conhecimentos prévios e dúvidas das crianças relacionadas ao tema escolhido. Então, há a investigação sobre o tema e as dúvidas, atividades e sequências didáticas propostas, a metodologia do projeto. Após a realização do projeto, então há a junção e análise das descobertas, onde a gente retorna aquelas dúvidas iniciais e vemos o que a criança conseguiu responder e aprender. Para terminar com avaliação e reflexão do que foi aprendido. Uma observação: cada teórico nomeia essas partes de modo diferente, contudo o que importa é a compreensão do que compõe cada parte. Então, nós temos o início do projeto, o meio do projeto e o final do projeto. Vamos começar com as dicas? Dica 1. Como encontrar o tema? Pode ser com acontecimentos inusitados em sala de aula ou região. Por exemplo, uma abelha entra na sala, a gravidez da professora, uma enchente no caminho, uma notícia local que chame a atenção das crianças ao ponto de elas ficarem repetindo sobre aquele assunto, é um bom indicativo para começar um projeto. Podem surgir de assuntos e brincadeiras recorrentes da turma, crianças que brincam muito com profissões, de repente falas recorrentes sobre a família, interesse sobre algum brinquedo específico, pode gerar projetos relacionados àquele tema. Interesses surgidos após um passeio, filme ou história. O assunto ou personagem chamou atenção, dúvidas que surgiram, foram num passeio. Temas que a turma necessita desenvolver para alcançar alguma habilidade vista pelo professor. Então aqui o projeto acontece com a influência do professor, onde ele percebe questões de interações entre as crianças que necessitam ser trabalhadas, talvez numa alimentação saudável, perceber que as crianças não comem as frutas no lanche, ou um cuidado de higiene ou saúde. Então o tema, de certa forma, é introduzido pelo professor, mas tendo cuidado para não tirar o protagonismo da criança, onde ela, dentro deste tema, irá trazer aquilo que realmente lhe interessa. Dica 2. Organize as dúvidas a serem trabalhadas. Após a escolha do tema, quais que você pode trabalhar em ciências, em matemática, ou quais você pode trabalhar no campo, ou quais você pode trabalhar numa questão mais motora, mais artística. Escolha quais o professor deve dar mais ênfase, pois nem todas as dúvidas serão possíveis ser sanadas. Projete quanto tempo de aula gastará em cada dúvida. Então, poderá ter uma dúvida que você planeje uma aula, ou dúvidas que sejam mais de uma aula. Organize no seu caderno o tempo. Acrescente tópicos necessários ao desenvolvimento do projeto que não tenham surgido durante as dúvidas infantis. Então, pode acontecer de ter vários outros assuntos interessantes que não tenham surgido nas dúvidas e que você pode acrescentar para deixar o projeto ainda mais significativo. Dica 3. Busque ideias bases de atividade. Selecione na internet opções de atividade sobre o tema escolhido de acordo com a habilidade. Você fará um jogo, uma brincadeira, uma folha, será um passeio, uma visita de um profissional. A partir dessas ideias, organize as sequências didáticas que usará em cada dúvida, subtema do projeto. Por exemplo, surgiu a dúvida se a abelha vive em colmeia. Então, você fará uma sequência didática sobre onde as abelhas moram. E a próxima sequência didática pode ser feita sobre quais tipos de abelha. E assim, trabalhando sucessivas sequências didáticas. Procure pessoas e locais da comunidade que possam acrescentar mais significado ao projeto. Acrescente e modifique as atividades pesquisadas de acordo com a necessidade e particularidade de sua turma, permitindo o protagonismo de seus alunos. Então, você encontra uma atividade muito legal na internet. Observe a atividade e modifique conforme a necessidade da sua turma. Dica 4. Seja flexível em seu planejamento. Permita-se mudar a ordem dos subtemas e atividades propostas quando necessário. Então, quando você organiza as atividades do projeto, você tem uma organização geral, mas pode acontecer de ir trocando algumas subtemas, algumas atividades, conforme o interesse das crianças e
conforme aquilo que é trazido. Não insista quando o assunto saturar. Você planejou uma semana, mas as crianças perderam o interesse. Ou, ao contrário, não perca a oportunidade de explorar novas dúvidas, mesmo que as antigas não tenham sido respondidas. Não se desespere se o projeto precisar de uma pausa ou novas estratégias pedagógicas. Dica 5. Traga o tema para a realidade da sua turma. Cuidado ao não se prender em atividades prontas que não sejam significativas aos seus alunos. Proponha reflexões sobre o tema que sejam palpáveis para seus alunos, estejam na realidade deles. Aproveite o tema escolhido para trazer reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano. Use os materiais e recursos de acordo com as possibilidades financeiras, críticas e motor de seus alunos. Não adianta você vir de uma realidade onde não há muito material disponível e você tentar fazer uma atividade onde vai necessitar de muitas compras de materiais diferentes. Preze por atividades mais simples, com sucata, pois mesmo as atividades mais simples criam grandes significados para os alunos. Pense em uma forma de o projeto agregar de modo positivo para a comunidade escolar, que use esse conhecimento para suas vidas. Por exemplo, foi feito um trabalho sobre abelhas. Então pense em um modo de trazer isso para a comunidade. De repente ter na escola uma colmeia de abelhas sem ferrão, ou faça um panfleto sobre a preservação das abelhas, onde as crianças possam enviar para casa, para vizinhos e outros locais. Vou trazer um exemplo para vocês que eu fiz com a minha turma, em um dos projetos da União Faz a Vida. Então o interesse surge. Em um passeio com o objetivo de falarmos sobre a preservação da água, as crianças percebem um cardume de peixes no açude e começam a falar sobre isso. O assunto e as curiosidades continuam durante a semana em brincadeiras livres em conversa. A oportunidade do projeto está criada. Oficialização do tema. A professora traz a ideia de estudarem os peixes e, na roda de conversa, questiona o que eles gostariam de saber sobre o tema. Então surgiu um cartaz com as dúvidas das crianças sobre o que eles queriam saber sobre os peixes. Organizando os blocos de atividade. A dica 2. Então, a dúvida 1. Sobre a morfologia dos peixes, características, tipos e tamanhos. Dúvidas 2. Locais em que vivem. Água salgada, doce, vivem livre, vivem em aquário, vivem em açude. Hábitos de vida. O que comem, se são todos iguais. Utilidade para o humano. Ornamental, alimentação. Então, a partir dessa organização de blocos de assunto, foi pensado em fazer uma semana para cada dúvida, dando mais ênfase na dúvida 1. E assuntos a acrescentar que não estavam na dúvida das crianças, mas seria interessante trabalhar no projeto. A preservação dos peixes, se a pesca é legal e poluição. O importante na hora de organizar um projeto é saber o objetivo pedagógico, os códigos da BNCC para cada atividade proposta. Então, organizando as aprendizagens que seriam realizadas, juntando a dica 3, 4 e 5. Seriam usadas atividades da internet, técnicas artísticas, quebra-cabeças de peixes, jogos de memória, poesia sobre os peixes, receita com os peixes. O apoio da comunidade seria a palestra do pai de aluno, produtor de peixe, visita ao aquário da universidade, centro de proteção e resgate. Os recursos a serem usados: construções com sucata, material de pintura, vídeos do YouTube. Lembrar de deixar espaço durante o planejamento para novos assuntos e modificar o que for necessário. Pesquisar quais os peixes da região e como são utilizados, trazendo para a localidade. E refletir sobre cada aprendizagem realizada. Então, aqui um pouco do trabalho que foi feito. Da finalização e avaliação. Foi feito um vídeo com as crianças falando o que aprenderam sobre os peixes, que foi enviado aos pais. E mostra de trabalho expondo o que foi produzido de modo coletivo e individual. E este foi apenas um exemplo para ajudá-los na produção do projeto. Espero que tenham gostado. Obrigados por assistir mais um vídeo. Nos comentários há planos de aulas semanais prontos para quem desejar. E também temos e-books com ideias práticas para montar seus próprios planos. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Obrigado, até mais!